Quero saudar os amados irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Para mim é uma alegria estar aqui nessa noite. Já tinha planejado vir aqui algumas vezes e nunca tinha dado certo. Vir na casa do Samuel e da Marília, que foram minhas ovelhas lá em Franca, pessoas que moram no meu coração, né? E para nós foi um privilégio passar um dia e pouquinho, né, Marília, na casa deles. Mas eu falei para a Marília que eu fiquei freguês agora. Brincadeira. Mas é sempre um privilégio. E nós vamos, então, nesse momento, pedir ao Senhor que nos use, nos abençoe. O presbítero já orou por nós, para que o Senhor fale ao nosso coração nesta oportunidade. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia. Então, eu vou falando que abrir a Bíblia, mas eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Será que eles têm lá? Não tem, né? Mas aí pode deixar, tá? Eu não vou usar muita coisa. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Pode acompanhar na sua Bíblia aí, mas vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Eu acabei esquecendo disso. Eu podia ter pego uma outra Bíblia e acabei esquecendo que essa versão ela não é tão usada, né? Mas é uma boa versão. É Romanos capítulo 5, de 1 a 11. Romanos 5, de 1 a 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento, para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor para nós, nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Como é que você se relaciona com Deus? É um relacionamento próximo ou distante? Às vezes eu tenho conversado com irmãos que estão tão presentes na igreja, mas o relacionamento com Deus é tão distante. É como se fosse um reino muito distante. Como é a sua relação com Deus? É uma relação baseada na troca? Mais ou menos assim, se eu for bom o suficiente, Deus será bom comigo.
Se eu for fiel o bastante, Deus vai ser fiel comigo. Se for assim, eu tenho certeza que a sua relação com Deus é muito rasa. É uma relação baseada no medo? Essa é uma outra pergunta. É uma relação baseada no medo? Medo do inferno, medo de morrer, medo do pastor, medo do presbítero, medo do pai, da mãe. É uma relação baseada no medo? Se for baseada no medo, provavelmente é uma relação bem infantil, bem da meninice. É uma relação baseada em cumprir rituais? Cumprir rituais da igreja mesmo. Vou ao culto, vou à escola dominical, preciso batizar meus meninos, fui batizado, fiz profissão de fé, hoje é dia de ceia, preciso ir à igreja. Passou a ceia, não tem problema, porque eu não posso perder a Santa Ceia. É uma relação baseada nos rituais? A gente precisa parar e pensar um pouco nisso. Meus amados irmãos, a igreja brasileira ela tem contribuído para produzir e alimentar uma espiritualidade frágil e adoecedora. De maneira geral, nós somos 40 e poucos % da população, de acordo com o último IBGE, de evangélicos, mas nós temos contribuído para poder sustentar uma espiritualidade frágil e muito adoecedora, onde a troca, o medo, os rituais e a manipulação das pessoas está presente, ou estão presentes. E as pessoas não experimentam de fato o Evangelho do Senhor. As pessoas não experimentam a alegria de pertencer ao Senhor. A alegria de ser um discípulo do Senhor. Isso é algo para nos preocupar. E não é assim que o Evangelho nos ensina. Não é assim que o Evangelho de Cristo nos convida a viver a nossa espiritualidade. Não é assim que o Evangelho de Cristo nos convida a viver e celebrar a salvação que Jesus conquistou por nós de maneira tão preciosa lá na cruz do Calvário. Quando eu olho para a carta de Paulo aos Romanos, e quando nós olhamos, nós precisamos lembrar que essa carta foi escrita por Paulo, mas provavelmente 30 anos após a crucificação de Cristo. Provavelmente 30 anos após a crucificação de Cristo. É um tratado produzido por uma mente brilhante. A carta aos Romanos foi produzida por uma mente brilhante, a mente de Paulo. E ela tinha o objetivo de ajudar pessoas que tinham crido em Jesus a entenderem melhor quais eram as implicações da vida, da morte e da ressurreição de Jesus para as suas próprias vidas. Quais são as implicações da encarnação de Jesus, da vida de Jesus no mundo, da morte de Jesus na cruz do Calvário por nós e da ressurreição de Jesus e desse chamado que Jesus faz para vivermos a vida cristã. Quais são as implicações disso para mudar a minha vida, para mudar a vida da minha comunidade, mudar a vida da minha família, mudar a vida da minha cidade e mudar a vida do meu estado e do meu país? Quais são as implicações disso? É claro que a mudança precisa começar em mim. Quem quer mudar o mundo, precisa mudar primeiro a si mesmo. Não é? Primeiro a si mesmo. Roma era o centro do mundo. E Roma tinha uma mistura interessante, porque Roma tinha herdado toda aquela cultura grega. E nós temos em Roma tanto a descrença, baseada na filosofia
grega como uma crença, porque a estratégia romana não era uma estratégia de combater as crenças, mas era uma estratégia de ter aliados. Então todo povo conquistado tinha um templo em Roma. Todo povo conquistado tinha um altar em Roma. Então Roma tinha uma mistura de descrença com muitas crenças, né? Agora estava tendo a oportunidade de ter contato com o glorioso Evangelho de Cristo. Estava tendo a oportunidade de ter um contato com a verdade do Evangelho. E estava sendo agora desafiada para que aquelas pessoas pudessem ter uma espiritualidade saudável. Aquelas pessoas com tantas crenças e com tantas filosofias e com tanta descrença e com tudo isso misturado, agora com o Evangelho chegando, eles estavam sendo convidados a conhecerem a Jesus e conhecer o Evangelho, o caminho para uma espiritualidade saudável. E eu queria conversar com você hoje sobre esse tema. O que é uma espiritualidade saudável? É claro, irmãos, que é um tema e uma pergunta que não se esgota em meia hora. Mas eu queria deixar com os irmãos algumas provocações, deixar com os irmãos algumas ideias sobre o que pode ser uma espiritualidade saudável. E o meu desejo é que a gente possa experimentar mais de perto o Senhor Jesus, que a gente possa experimentar mais de perto o Evangelho e que nós possamos nos comprometer mais com o Evangelho. Eu tinha esquecido, né, que eu vim para o aniversário da igreja. Eu sou tão desatento para algumas coisas, né? Nós estamos celebrando 101 anos. Nesses 101 anos, já passaram muitas pessoas por aqui. E muitas pessoas que, quem sabe, tiveram uma experiência profunda com o Evangelho. Mas e nós agora? Nós somos responsáveis por essa igreja neste lugar. Nós temos uma cidade para influenciar. Nós temos um povo para provocarmos esse povo com o Evangelho. Como é que nós estamos fazendo isso? A nossa espiritualidade convida as pessoas a pensar. A nossa espiritualidade convida as pessoas a avaliarem as suas próprias espiritualidades. Ou elas olham para mim e para você e falam assim, só mais um. Como é que é isso? Eu quero convidar você, então, para a gente pensar um pouquinho, né, sobre essa espiritualidade saudável. E a primeira coisa que me vem à mente, irmãos, é que uma espiritualidade saudável é baseada na revelação que Deus faz de si mesmo. Uma espiritualidade saudável precisa ser baseada na revelação que Deus faz de si mesmo. Eu e você não podemos ficar inventando as coisas. Eu e você não podemos ficar querendo novidades e querendo dar uma incrementada no Evangelho. Não podemos fazer isso. Nós precisamos ir para o Evangelho e tentarmos compreender o Evangelho e as riquezas do Evangelho. Nós perdemos as riquezas do Evangelho quando nós ficamos tentando incrementar o Evangelho. E Deus se revelou. Deus se revelou. Por nós mesmos, nós estávamos perdidos. Por nós mesmos, nós estávamos longe do Senhor. Calvino disse que a nossa mente é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos que nos leva para longe de Deus e para longe da sua glória. A nossa mente, a mente humana, é uma fábrica de ídolos que nos leva para longe de Deus e nos leva para longe de sua glória. Mas Deus resolveu tomar a iniciativa de se revelar na pessoa do Senhor Jesus. Ele, de acordo com o Salmo 19, ele se revelou na criação, do versículos de 1 a 6, depois do versículo de 7 em diante, ele fala que ele se revelou nas Escrituras,
mas o ápice da revelação foi na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, o qual é a imagem exata do seu ser, a expressão exata do seu ser. O Evangelho, meus amados irmãos, é uma iniciativa de Deus. E uma espiritualidade saudável precisa ser baseada nesta revelação que Deus fez de si mesmo na pessoa do Senhor Jesus. Se você quer conhecer ao Senhor, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa conhecer a Cristo. E no nosso texto fica claro que através de Cristo, nós temos acesso pela fé ao Pai e a todas as bênçãos da reconciliação. Esse texto nosso é muito rico, né? E através de Cristo nós temos acesso ao Pai e a todas as bênçãos da reconciliação, inclusive a de ter esperança de restaurar em nós a glória perdida. Restaurar em nós a glória perdida. O apóstolo Paulo diz em outro texto, né? Romanos 3, aqui mesmo pertinho, no versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O pecado levou embora a glória de Deus que estava em nós. E, meus irmãos, nós sentimos falta dessa glória. Nós sentimos falta dessa glória. E eu não sei se Samuel lembra disso, mas Rand Pope, no seu discipulado, ele fala que nós perdemos a glória de Deus e nós sentimos falta da glória de Deus e nós vamos em busca das imitações de glória que esse mundo tem. Esse mundo nos engana com as imitações de glória. Esse mundo nos engana com o poder, com o dinheiro, com a riqueza, nos engana com o prazer, nos engana com carreira muito brilhante, nos engana com dinheiro, nos engana com um monte de coisa, que são ídolos que nós vamos construindo, tentando gozar da vida. Mas tudo isso é imitação de glória. Isso não nos satisfaz. Não nos satisfaz. E nós temos um buraco dentro de nós. E a gente vai colocando coisas, vai colocando experiências, mas nada disso preenche a ausência da glória de Deus em nós. Nada disso. E o Senhor Jesus veio, o Evangelho veio, né? Deus se revela para nós através do Evangelho. E o Senhor Jesus veio para trazer de volta essa glória. Ele veio para trazer de volta esta glória. No capítulo 2, no capítulo 5, no versículo 2, ele fala: foi por meio da fé em Cristo, ou que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Nós temos a esperança de participarmos da glória de Deus. Nós temos saudade dessa glória, porque é essa glória que é a glória verdadeira, e nós estamos aguardando isso. Nós temos a esperança de participarmos dessa glória. O Senhor Jesus é a revelação de Deus para nós. E a presença de Jesus na minha vida e na sua vida, ela preenche essa ausência de glória que nós perdemos. Ela faz com que a nossa vida tenha um pouco mais de sentido, ou tenha muito mais sentido do que tem. Ela faz que a nossa espiritualidade tenha muito mais sentido do que tem sem o Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, meus irmãos, caminhando, uma espiritualidade saudável resulta em paz com Deus. Nós vamos ver isso no versículo 1, no versículo 10 e no versículo 11, né? Essa espiritualidade saudável resulta em paz com Deus. No versículo 1 é muito claro, né? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por meio daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. O que Jesus fez por nós nos garante de forma declarativa que nós agora temos paz com Deus. E nós precisamos tomar posse dessa paz. Tomar posse dessa paz. A palavra paz aqui, ela significa harmonia. Harmonia com Deus.
É como se agora a glória foi encontrada e a paz vem. E agora nós temos essa harmonia com Deus, esse entrosamento com o Senhor. Nós não estamos mais perdidos. Nós não estamos mais desfocados. Mas nós fomos encontrados pelo Senhor. E há uma harmonia na nossa vida. Nós temos paz com Deus. No versículo 11, nós lemos que recebemos agora a reconciliação. Nós não estamos mais longe nem inimigos do Senhor, mas somos reconciliados por Ele. E não há mais o que temer, meus irmãos. Não há mais o que temer. De vez em quando eu encontro alguns crentes que têm medo. Medo da vida, medo de tudo, medo de morrer, medo de viver, medo de sair, medo de pregar, medo de falar, medo de tudo. E meus irmãos, agora não há mais o que temer. Nós recebemos a reconciliação com o Senhor, nós estamos perto do Senhor, não somos mais inimigos do Senhor, a ira do Senhor foi satisfeita em Cristo, e nós podemos relaxar diante do Senhor e aproveitar a vida que o Evangelho nos traz. Essa paz, ela é resultado, essa paz e essa reconciliação, elas são resultados da justiça que Jesus conquistou para nós através da sua morte. No versículo 6 e no versículo 8, nós encontramos isso. No versículo 6, nós lemos: quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. No versículo 8, na versão antiga, que está decorada, na versão da atualizada que está decorada, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, éramos fracassados, e Deus veio e morreu por nós. E por causa dessa morte, nós somos reconciliados. E por causa dessa morte não há mais conflito. Nós temos paz, temos reconciliação. Estamos próximos, fomos aproximados do Senhor. Fomos aproximados do Senhor. E isso tudo, irmãos, implica em segurança para o crente. Isso implica em segurança para mim e para você. Segurança para o crente. Segurança. Deus nos justificou através de Cristo, e Ele mesmo nos manterá fiéis, ainda que nós fracassemos em alguns momentos. A presença do Espírito Santo, que nós temos aqui a promessa, a presença do Espírito Santo, nós temos essa promessa aqui no versículo 5, vai encher o nosso coração de amor pelo Senhor, e vai nos levantar na hora da queda, e não vai nos deixar prostrados. Não vai nos deixar prostrados. E no versículo 10 nós vemos essa certeza: pela sua morte fomos reconciliados, pela sua vida seremos salvos. Isso implica em perseverança. Deus nos manterá fiéis. Deus nos manterá de pé. E isso não depende só de mim e de você. Nós até somos responsáveis por isso. Mas o poder não é nosso. O poder do Espírito Santo que opera em nós nos capacita para sermos responsáveis de ficarmos de pé diante do Senhor. Então essa é a segunda bênção de uma espiritualidade saudável. Temos paz com Deus. Nós não estamos mais brigados com Deus e nem brigados com ninguém. Nós temos paz, não estamos mais rancorosos. Nós temos paz. Paz com o Senhor. E essa paz com o Senhor nos convida a termos paz com o mundo que Ele criou, com os irmãos, com a vida, com a igreja, com o trabalho, com o serviço da igreja. Meus irmãos, tem hora que eu acho que nós estamos brigados com o serviço da igreja. Tem hora que eu acho que nós estamos brigados com o serviço da igreja. Pastor precisa de alguém para ajudar, não tem ninguém para ajudar. Tenha santa paciência. A gente quer só gozar as bênçãos, e não quer gozar, e não quer ajudar. E aí a gente não experimenta a coisa gostosa que é servir ao Senhor. A gente não experimenta a coisa gostosa que é nos sentirmos úteis. Essa espiritualidade saudável traz paz.
E essa paz é harmonia. E essa harmonia nos prepara para a luta, nos prepara para o serviço. E nós precisamos, irmãos, sair desse comodismo. Eu queria desafiar você. Eu vou embora, tá? Daqui a pouco eu vou embora, o pastor vai ficar aí. Então, estou de boa. Né? Não passa meu telefone para ninguém, viu, pastor? Estou de boa. Eu vou embora. Mas eu queria desafiar você a orar por essas cadeiras vazias. A orar para que pessoas possam vir a sentar nessas cadeiras. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos arregaçar as mangas. E eu fico pensando, por que essa igreja tem tantas cadeiras? Outrora essas cadeiras já foram ocupadas. Cadê esse povo? Cadê? Esse povo está por aí, irmãos. Esse povo está nas praças. Esse povo está nas ruas. Esse povo está em casa. E nós precisamos ir e falar para esse povo que Deus revelou através de Cristo. E que Deus, meus irmãos, através de Cristo nos trouxe paz e harmonia. E que Deus ressignifica a nossa vida através de Cristo. Eu espero que isso faça sentido para você. Mas, em terceiro lugar, fica calmo, pastor Germar, fica calmo. Em terceiro lugar, uma espiritualidade saudável é baseada no grande amor de Deus. Uma espiritualidade saudável não é baseada no seu esforço. O seu esforço é resultado do grande amor de Deus. Deus te amou, Deus te aceitou, Deus te reconciliou com Ele através de Cristo, Deus te acolheu no seu pecado e na sua miséria, e Deus te convida a participar da obra. Mas tudo começa com o quê? Com o seu grande amor. É o versículo 8, né? Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Foi Deus que nos amou, e Ele resolveu se revelar na pessoa de Jesus, né? Foi porque Ele nos amou que Ele resolveu entregar seu Filho por amor de cada um de nós. Foi porque Ele nos amou. E no versículo 6 nós lemos que Cristo morreu pelos ímpios, Cristo morreu pelos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Meus irmãos, Cristo não morreu por gente que merecia. Eu e você não merecíamos. Porque nós estávamos perdidos. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E eu sempre digo, irmãos, que o Evangelho ele está carregado de mistérios. Carregado de mistérios. Né? E esse amor de Deus por mim, esse amor de Deus por você, o dia em que Deus me chamou, eu lembro direitinho, meus irmãos, o dia que Deus me chamou, eu fui um menino criado na igreja. E eu rejeitava o Evangelho. Eu fiz classe de catecúmenos umas 3 vezes. O reverendo Zé Barbosa ficava insistindo comigo. Você precisa, Joimar, será que dessa vez você vai fazer profissão de fé? Eu olhava para ele, ainda não, reverendo. Até o dia. E assim, junto com isso tinha estar na igreja e estar no mundo. É o crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo, né? E eu lembro direitinho que um dia eu fui no culto de quinta-feira. Fui no culto de quinta-feira, e o reverendo Zé Barbosa, ele era miudinho, falava manso, baixinho. E ele falou as mesmas coisas que ele falava sempre. Ele leu os mesmos textos que eu já tinha ouvido muitas vezes. Mas, meus amados irmãos, naquele dia, aquela palavra bateu no meu peito. E eu falei, eu sou esse desgraçado. Eu sou esse pecador. Eu sou esse miserável. E aquele dia eu saí de lá falando, eu preciso fazer 2 coisas. Eu preciso confessar a minha fé no Senhor Jesus. E eu preciso aceitar o chamado do Senhor de ir para o ministério. Essa história é longa, vou parar por aqui. Mas Deus nos amou. E esse amor de Deus é um mistério. Esse amor de Deus é um amor incompreensível. A mente humana não compreende.
É um amor misterioso. E ele diz aqui, dificilmente alguém morreria por um justo. Dificilmente alguém morreria por um bom. Eu não era justo, não era bom. Eu sei disso. E eu também desconfio que você também não é. E não era. Eu desconfio que você também não era. Pode até achar que era, mas não era. E a pergunta que eu gosto de fazer, irmãos, é: você morreria por uma pessoa boa? Você morreria por uma pessoa boa? Eu acho, eu pensando assim, sabe? Eu não sei, né, na hora H como é que vai ser, né? Mas racionalmente pensando, eu até morreria por uma pessoa boa. Por exemplo, se eu tivesse que morrer pela minha esposa, eu acho que eu morreria por ela. Mas se mudar a pergunta e falar assim, você daria o seu filho para morrer por uma pessoa boa? Não é isso? Não muda? Não muda a questão? Você daria o seu filho para morrer por uma pessoa boa? Não vai dar, ninguém vai dar. Ninguém vai dar o filho. E foi isso que Deus fez ao entregar Jesus. Foi isso que Deus fez ao entregar Jesus, né? Deus entregou seu filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos fracassados, éramos pecadores. Esse amor é um amor maravilhoso, é um amor glorioso, um amor que nós nunca iremos entender plenamente, mas que nós precisamos dele, mais do que tudo, e nós precisamos crer nele, e precisamos aceitar esse amor, acolher esse amor no nosso coração. Mesmo que eu não entenda ele plenamente, eu preciso acolhê-lo no meu coração. E preciso dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor me amou quando eu era um perdido, quando eu era um pecador. E a pergunta que eu preciso fazer hoje é a mesma pergunta que o reverendo Zé Barbosa fez para mim lá, não vou falar quantos anos, que é muito tempo, né? É muito tempo. Você já considerou aceitar esse amor? Você já considerou aceitar que você é um mendigo espiritual e precisa de Jesus? Você já fez isso um dia? Você já entregou a sua vida a Cristo? Você já aceitou esse grande amor de Deus por você, quando entregou o seu filho para morrer no seu lugar na cruz do Calvário? Meus irmãos e meus amados, rejeitar esse amor encarnado em Cristo pode ser um grande risco, e aí você precisa ter medo. Horrível coisa cair na mão do Deus vivo, principalmente quando nós rejeitamos a sua graça e o seu amor. Mas nós não precisamos ficar com medo, porque o Evangelho não é medo. O Evangelho é um convite à fé, e é um convite a aceitar o grande amor de Deus por você e por mim. E nessa noite eu quero desafiar você a crer nesse grande amor de Deus por você. Mas em quarto lugar, agora que eu descobri que tem um relógio aqui bem na minha cara, né? Esse relógio aqui, agora que eu descobri que tem um relógio aqui, eu estava muito focado aqui na minha folha. E pior que eu descobri que, pelo tempo que eu marquei, já está acabando meu tempo. Mas, em quarto lugar, meus irmãos, uma espiritualidade saudável nos faz corajosos e humildes, confiantes e humildes. Olha isso na sua mente. Uma espiritualidade saudável deve nos fazer corajosos e humildes, confiantes e humildes. Versículo 2 e versículo 9. O versículo 2, nós lemos: foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, e agora desfrutamos com segurança e com alegria, pois temos esperança de participar da glória. Eu participo dessa graça com segurança e com alegria. Eu não estou inseguro na presença de Deus. Eu não estou inseguro na presença do Senhor, porque quando o Senhor olha para mim, o que Ele vê é o seu filho. Eu estou imerso em Jesus. E você que é um cristão, você que já aceitou o Evangelho, quando Deus olha para você, Ele não vê a sua miséria, mas Ele vê o seu filho, porque nós somos imersos em Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E nós estamos imersos em Jesus. E quando Jesus olha para nós, Ele vê o seu filho e Ele nos ama. E nós podemos ter coragem. Nós podemos ter, ao mesmo tempo de termos humildade, porque temos que ficar agarrados com eles, nós podemos ter coragem, né? Coragem de quê, irmãos?
Nós não precisamos ter mais medo. Nós celebramos Deus, nós celebramos o seu amor, nós celebramos a esperança da sua glória, nós celebramos a santificação, nós celebramos a vitória definitiva contra o pecado. Nós ainda enfrentamos o pecado, que nós estamos no mundo, nós ainda estamos na presença do pecado, temos que lidar com ele, mas temos a esperança de que um dia o pecado não terá domínio sobre nós. A ira de Deus foi aplacada em Cristo. No versículo 9 nós vemos isso. A ira de Deus foi aplacada em Cristo. Nós temos confiança de agora admitirmos diante de Deus a verdade sobre nós mesmos. E eu trabalho muito isso, eu gosto de trabalhar muito isso. Nós precisamos aprender a admitir a verdade sobre nós mesmos. E nós não precisamos ficar mentindo diante do Senhor e fazendo papelzinho diante do Senhor, como se fôssemos atores, querendo iludir o Senhor. Nós não precisamos fazer isso. Agora, de maneira corajosa e humilde, nós podemos chegar para o Senhor e falar: eu, de fato, sou um miserável. E o Senhor está trabalhando em mim para me restaurar. Eu, de fato, luto contra o pecado. E, Senhor, muitas vezes eu caio, mas o Senhor está trabalhando em mim para que eu seja um homem bom, para que eu seja um servo do Senhor. Podemos assumir diante de Deus responsabilidade pelos nossos erros, sabendo que Jesus já pagou a nossa dívida e Ele pode nos ajudar a sermos pessoas mais fiéis, pessoas melhores e pessoas mais comprometidas com o Evangelho e mais comprometidos com a missão de Jesus no mundo. Porque Ele nos deu uma missão, e a missão é ir por todo o mundo, ir por essa cidade. Se não dá para ir pelo mundo, irmãos, pelo menos por essa cidade nós temos que ir. Tem pessoas perdidas aí fora, que precisam do seu testemunho, que precisam que você os ame, que precisa que você, quem sabe, dê um pouco de atenção. Precisamos aprender a ver com amor as pessoas que estão ao nosso redor, o nosso próximo, e acolhê-lo com respeito e com graça. Trata-se de alguém que também precisa desse amor de Deus, de alguém que também está perdido e que precisa da paz de Cristo. A igreja precisa ser um ambiente de segurança e de acolhimento para que o Evangelho possa alcançar outras pessoas. E eu sei que essa cidade está repleta de gente que está esperando alguém para falar para eles que Deus se revelou em Cristo e que Deus quer salvá-lo através de Cristo. E que a igreja precisa ser um lugar de acolhimento. Um lugar de graça. E um lugar de amor. Mas em último lugar, irmãos, para a gente poder fechar, uma espiritualidade saudável nos prepara para enfrentarmos as lutas deste mundo com perseverança e com esperança. Às vezes as pessoas falam para a gente: se você for cristão, tudo vai mudar. Se você for cristão, as coisas vão melhorar. Eu sempre falo, pode melhorar, mas pode piorar também. A vida cristã é cheia de surpresas. No versículo 3 ao 5, nós lemos: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades. Olha aí o que Paulo está falando. Nos alegramos ao enfrentar dificuldades. Eu fico pensando, como é que alguém vem falar para mim: não tem mais luta, não tem mais dificuldade. Como você pode falar isso? Está aqui, O Paulo está falando, nós nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que elas contribuem para desenvolver perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o seu Espírito para nos encher o coração com seu amor. A presença do Espírito nas nossas vidas, a promessa que Jesus fez de mandar o seu Espírito Santo, nos prepara para vivermos nesse mundo. Jesus falou: eu não peço que os livre do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. E eu vou mandar o Paráclito, eu vou mandar o Espírito Santo para estar com eles nesse tempo difícil que eles vão viver. Eles estão no mundo, o mundo está caído, o mundo vai prová-los, o mundo vai pressioná-los.
mas eu oro para que o Espírito Santo venha. E o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo está conosco. E o Espírito Santo nos assiste nas nossas fragilidades. E quando nós somos provados, nós não estamos sozinhos. E a provação, ela nos ajuda a desenvolver perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Nós temos lutas. Somos provados e podemos crescer. Em tudo crescemos e nos tornamos melhores quando nós entendemos esse processo. Nós não vivemos no mundo ideal. Não fomos, por enquanto, tirados deste mundo e da presença do pecado. Mas sabemos que não estamos sós e que Deus está conosco. E nós precisamos enfrentar. Nós precisamos, inclusive, enfrentar o desânimo, irmãos. O desânimo. Para a gente sair da zona de conforto e servir o Senhor com alegria. Servir o Senhor com alegria. E nós vamos experimentar a alegria e o prazer de servir o Senhor. Porque, meus irmãos, é um prazer servir o Senhor. Traz uma alegria servir ao Senhor. Mas para você gozar isso, você tem que se dispor. Deixar o Espírito Santo. Se você tem um chamado, aceite. Aceite. Ah, como é que eu vou fazer? Não, Deus vai te prover. Deus vai cuidar de você. Né? Deus vai cuidar de você. Tudo isso nos convida a viver essa busca de Deus diariamente. Nos convida a gozar da sua graça, do seu amor. E contemplar a sua glória. E contemplar nas lutas e nas provações a presença de Deus. Nas lutas e nas provações o nosso crescimento, a nossa maturidade, a nossa perseverança e o nosso crescimento. Esse é o desafio que nós temos. Eu falei sobre cinco marcas de uma espiritualidade saudável. É baseada na revelação que Deus fez de si mesmo. Em segundo lugar, uma espiritualidade saudável resulta em paz com Deus. Em terceiro lugar, uma espiritualidade saudável é baseada no grande amor de Deus por nós. Em quarto lugar, uma espiritualidade saudável nos faz corajosos e humildes, confiantes e humildes na presença do Senhor. E uma espiritualidade saudável nos prepara para enfrentarmos as lutas deste mundo. E nos prepara para servirmos melhor ao Senhor. O que Deus falou ao seu coração nessa noite? O que Deus falou com você nessa noite? O que Deus falou agora com você? Você já tomou posse dessa espiritualidade saudável? Ou você ainda está lá naquela espiritualidade infantil? Confiado nos rituais? Vem à igreja por medo? Como é que é isso? Ou você está fazendo troca com Deus? Como é que é isso? Como é que você tem vivido a sua vida cristã? Você tem vivido a sua vida cristã com alegria e com celebração? A gente cantou tanta música bonita hoje aqui, os hinos, as músicas. A gente pode cantar isso com alegria e com celebração, com gratidão, com o nosso coração cheio de gratidão por Deus, pela obra de Deus na nossa vida. Você tem vivido a sua vida cristã com liberdade e com esperança? Vença o medo de Deus, vença a sua insegurança espiritual, vença o medo do pecado, aprenda a confessar seus pecados, suas lutas, e a confiar na vitória que vem de Cristo. E tenha coragem de se colocar à disposição da obra do Senhor. Tenha coragem de se colocar à disposição. Pare de ficar de longe, às vezes, apontando os erros. E se coloque nas mãos do Senhor, para ser usado pelo Senhor. Abaixe sua cabeça, converse um pouquinho com o Senhor. Senhor, são 101 anos de vida da igreja. E Jesus ainda não voltou, nós precisamos continuar aqui. E nós ainda temos uma obra para fazer aqui. Senhor, por favor, tenha misericórdia dessa igreja. Por amor a Cristo, tenha misericórdia de nós. Por amor ao Evangelho, nos ajuda, Senhor.
Que o Espírito do Senhor complemente essa palavra no nosso coração. Que Ele possa aperfeiçoar. Se nós falamos algo aqui que o Senhor não aprovou, que o Senhor também nos ajude para sabermos discernir o que é do Senhor e o que não é. Em nome de Jesus. Trabalha no nosso coração. Se há alguém aqui que precisa de receber Jesus hoje como Salvador, encoraje essa pessoa a fazer isso. Se há alguém aqui que está precisando reconciliar com o Senhor, abençoe essa pessoa para fazer isso. Em nome do Senhor Jesus. Sara a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Já ministra a bênção sobre a igreja? Meus irmãos, vamos colocar de pé, vamos receber a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Vamos orar, irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e o conforto do Santo Espírito, com você esteja, com esta igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém. Amém. Podeis assentar.